boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso Estudo Jovem, que é um trabalho da nossa mocidade aqui da Igreja Presbiteriana do Coroado. E hoje nós temos um tema bem diferenciado, diferente mesmo. O professor Diego Montenegro, ele vai falar para nós sobre que gosto se discute. O Evangelho é a base objetiva da nossa existência, baseado em 1 Tessalonicenses 1. Então, Diego, você esteja muito à vontade aí. Está contigo aí. Vai lá. Ok, novamente, boa noite a todo mundo aí, boa noite aos irmãos, quem eu não dei boa noite ainda. Apresentação o professor Kelson já fez aí, então acho que já tá tudo certo. A gente vai, então, falar sobre esse tema aí, esse título que está aí no slide, e tentar trazer algumas reflexões baseadas, ou pelo menos passando por cima do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1. A gente não vai necessariamente fazer uma exposição, verso por verso, mas é um texto que vai servir de ambiente para a gente discutir esse tema, né? A gente pode recorrer a outros textos aí no meio do caminho. Então a gente vai começar fazendo essa leitura, depois a gente ora e prossegue. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, a gente vai ler o capítulo 1 todo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, porque o nosso evangelho não chega no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É o que diz o texto da palavra do Senhor, essa porção. Nós vamos agora orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por estarmos juntos como irmãos, como parte do corpo, que é a tua igreja, e te agradecemos pelos meios tecnológicos que nós temos, pedimos que o Senhor sustenha para que tudo funcione até o encerramento desse momento, e que possamos, assim, Pai, ser edificados na tua palavra e terminar esse momento tendo uma porção a mais da tua lei, da tua palavra, que edifique as nossas vidas e nos conduza em direção do teu reino, Pai. Te pedimos isso pelos méritos e em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, antes de mais nada, eu quero apresentar esse percurso, né, que é meio como se fosse um resumo do que a gente vai ver hoje, porque aí se alguém já perceber assim, cair num golpe. Estava achando que a mensagem era sobre uma coisa e na verdade é sobre outra coisa totalmente diferente. Aí a pessoa já tem a chance de dizer que a internet está ruim, sair e aí fica por isso mesmo, né? Então a pessoa pode fugir agora, essa é a hora. Mas a nossa mensagem basicamente é sobre como o evangelho ele apresenta ou ele revela para nós a base, né? Eu tinha colocado antes no plural as bases e depois eu corrigi para a base para que a gente consiga discernir ou entender a existência, a realidade em que a gente vive a partir de critérios ou de normas objetivas. E aí, a gente vai primeiro falar sobre o que é o Evangelho, né? Fazer uma breve discussão, breve introdução sobre o que é o Evangelho, qual é o conteúdo dele, o significado dessa palavra. Depois a gente vai falar sobre o poder do Evangelho, ou seja, essa palavra, esse Evangelho,
que ele tem de diferente? É só mais uma norma religiosa? O que ele faz? Como funciona o Evangelho? E aí a gente conclui com algumas aplicações. E aí, então, a título de introdução, eu queria logo revelar uma coisa. Se vocês repararem aí, tá, gosto se discute, tem um ponto de interrogação. Então, eu já dei um pouco para trás, porque no título da afirmação agora eu já estou perguntando. Gosto se discute? Então, foi meio que um bait, uma isca aí para algumas pessoas já ficarem curiosas. Então, depende, né? Se gosto se discute, depende do que a gente está falando, depende de qual é o assunto que a gente está tratando, e aí a gente vai dizer se dá para discutir gosto ou se gosto é relativo mesmo. Mas a questão é que, se a gente for parar para pensar no campo da criação do Senhor, da cultura humana, a gente vai encontrar, sim, de fato, muitas coisas que, digamos assim, que a cultura é o espaço das coisas que a gente pode discutir, das coisas relativas, de algumas coisas relativas, de gostos subjetivos, tem o seu campo, tem o seu espaço nesse momento. Então, não é sobre esse campo que a gente vai discutir hoje, né? A gente pode pegar esse campo da cultura e discutir muitas coisas, aplicar a nossa noção do Evangelho, da palavra do Senhor, nesse campo. Em outros estudos, acredito que o professor Kelson ele já discute alguma coisa nesse sentido em alguns estudos, mas o fato é que se a gente pegar a atuação humana, ela tem a tendência de pegar coisas que são objetivas, coisas que são absolutas e relativizá-las. O humanismo faz isso. Ele pega a fé que o ser humano tem na razão, na era moderna, etc., na ciência e outras coisas, que é o cientificismo, e aplica isso para pegar coisas que seriam relativas e torná-las absolutas. E aí acaba que a sensação, o se é verdade para você ou não. Enfim, esse tema complexo, mais filosófico, verdade absoluta, de relatos, tudo. Por isso que eu disse, se você se sentir frustrado achando que era isso que você queria ouvir, não se preocupe, porque o professor Kelson tem muito material sobre isso, ele com certeza já falou sobre a verdade objetiva e etc. Então, o que eu quero falar hoje? O que a gente vai falar hoje, já que a gente não vai falar sobre essas questões filosóficas de verdade objetiva, verdade relativa? A gente vai falar sobre como o Evangelho apresenta uma base que sustenta a verdade objetiva. E aí, a partir disso, podem surgir outros estudos onde a gente vai discutir como isso se aplica a questões específicas. Aí você pode pensar em aborto, você pode pensar em muitas outras coisas que a gente vai poder aplicar esse filtro. Mas primeiro eu queria discutir com vocês hoje esse filtro, né? Então a gente vai falar sobre a verdade objetiva a partir dessa visão do Evangelho. E aí, como eu disse, partindo agora para discutir esse nosso tema, a gente começa falando sobre o que seria o Evangelho, né? Tanto o significado como o conteúdo dele, para depois, então, a gente fazer aplicações mais específicas para a gente nesse momento. Primeiro, aquela questão mais técnica, né, do que significa a palavra evangelho, e aí a gente pega a etimologia da palavra, que é o significado dela linguisticamente falando, tem a ver com boa nova. Evangelho é uma boa notícia, é um anúncio, uma proclamação que se faz. Apesar disso, ela pode ter uma implicação negativa. Apesar de ser uma boa notícia, ela pode ter uma implicação negativa. Mas o fato é que ela é uma notícia que prorrompe, uma notícia que chega, se espalha, e ela está ligada justamente ao contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, só que de formas diferentes, como a gente vai ver. O Evangelho tem um eco bíblico, ou tem um significado no Antigo Testamento muito ligado à questão militar. Né? A palavra bazar, né, que significa essa boa nova, essa boa notícia, ela dizendo que o Senhor, a gente pode chamar, pode encontrar essa palavra de boa nova, de boa notícia no Antigo Testamento. Mas, obviamente, que ele tem um sentido teológico que é muito mais forte do que o sentido linguístico da palavra, né? Então, o sentido teológico da palavra evangelho ou boa notícia no Antigo Testamento está muito ligado à libertação do povo de Israel, a esperança que o povo de Israel tinha de ser livre, de ser liberto dos seus opressores, né, as nações inimigas, do seu pecado nacional como povo e principalmente do exílio, né? Então, quando se fala em boa notícia no Antigo Testamento, sempre vai estar ali presente a questão do exílio e a questão da necessidade de
de um redentor para Israel, para que Israel possa de novo andar na lei do Senhor e voltar para Jerusalém e poder continuar com os sacrifícios no templo. Esse é o contexto onde o evangelho se encontra no Antigo Testamento. Então, a gente precisa ter esse primeiro ponto memorizado, porque ele vai repercutir no que a gente vai ver mais para frente. Mas o primeiro ponto é esse. O evangelho no Antigo Testamento, ele tem a ver com esperança de livramento, esperança de libertação do povo de Israel em relação ao seu Deus, certo? A partir de tudo que eles passaram no Antigo Testamento, né, o sofrimento, a escravidão, o exílio, etc. E aí surge essa boa notícia como uma esperança de dias melhores. Aí no Novo Testamento, o que a gente tem como evangelho, né? A gente vai ter justamente esse contexto do Antigo Testamento em concretização. A gente vai ter, por exemplo, essa crença do povo de Israel no Redentor, que é o Messias, sendo aplicada no Novo Testamento à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho no Novo Testamento ele está ligado ao seguinte: a ideia de que aquelas promessas do Antigo Testamento foram cumpridas, de que aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, ele ia livrar o seu povo, que ele ia salvar o seu povo, que ele ia levar o povo de volta para a terra e o povo poderia adorá-lo novamente. Aquilo se cumpriu. Aquilo se cumpriu especificamente na pessoa de Jesus Cristo, que é, então, o Messias. Quando a gente lê Tessalonicenses, porque o nosso evangelho chegou a vocês assim, assim, assim. É isso que Paulo está falando. Evangelho é o anúncio do fato, da verdade, de que Cristo é o Salvador de Israel, principalmente, e depois dos gentios, como o próprio Paulo vai falar em outro momento. Então, esse é o contexto da palavra, onde a palavra aparece, né? A palavra evangelho ela vai aparecer com esse contexto. Então, isso envolve muitas questões do Antigo Testamento sendo concretizadas no Novo Testamento. Aí tem um bônus aqui, que a palavra evangelho ela também tem uma conotação no Novo Testamento, só que ela é ali meio subliminar. A partir de estudos históricos e culturais é que a gente vai descobrir isso. O fato é que a palavra evangelho ela já tinha uma carga no Novo Testamento. E ela tinha uma carga porque esse termo, evangelho, ele era utilizado para se referir, por exemplo, ao nascimento de um filho do imperador romano. Então, quando o César, né, o imperador, seja César Augusto, seja qual for o imperador, ele tinha um filho, era proclamado que finalmente César tinha recebido um herdeiro. E esse anúncio que era feito acerca do nascimento do filho do imperador era chamado de um evangelho, de uma boa notícia. Quando o imperador fazia aniversário, também isso se chamava de um evangelho. O próprio imperador ele era visto como um evangelho, como uma boa notícia. E, inclusive, o imperador ele era conhecido, ele era chamado de filho de Deus naquele momento ali do Novo Testamento, no contexto do Império Romano. Então, só para vocês entenderem aqui já de começo, que a palavra evangelho, que a gente viu no Antigo e no Novo Testamento, ela tem implicação muito forte no contexto romano, no contexto do Império Romano, que é ali o período do Novo Testamento, onde se passam todo o contexto do Novo Testamento da Bíblia aqui. Ok? Então, a gente já tem aqui, primeiro, o significado da palavra evangelho. A gente tem mais ou menos ali o eco do que significa teologicamente evangelho no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Recapitulando, no Antigo Testamento, o evangelho está ligado à salvação do povo de Israel, e no Novo Testamento está ligado a essa salvação se concretizando na pessoa de Cristo Jesus, e disso sendo ampliado as portas desse reino de Deus para as nações gentílicas, né, as nações que não eram judaicas. Então isso vai ser muito forte, a gente precisa ter esse contexto em mente, né, para a gente entender o contexto dessa palavra. Porque, notadamente, a gente usa essa palavra como um sinônimo apenas de pregação, né? O evangelho é uma pregação, o evangelho é a Bíblia, o evangelho é um gênero literário em que foram escritos Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente usa a palavra evangelho de outras formas que não a forma como ela aparece de fato na Bíblia, certo? E aí, como é que a gente verifica, então, como se dá esse processo de evangelização, né? O processo de anúncio de Tessalônica, né? Os Tessalonicenses, que foi o que a gente leu. Então a gente vai agora para Atos 17, convido vocês a abrirem as Bíblias de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a gente vai ler do 1 a 9. E aí a gente vai ver um pouco sobre isso, sobre como o evangelho acontece, né? Como ele é proclamado, como é que essa boa notícia é dada, e aí vocês vão ver alguns desses elementos que eu pontuei aqui nesse texto. Então,
contexto, né? Segunda viagem missionária de Paulo. Paulo estava tendo muitos problemas para fazer essa viagem, estava sendo barrado em todas as ocasiões para onde ele queria ir. E aí, finalmente chegou a Caia, teve aquela visão, né? Passa e ajuda o varão que está lá e chega em Tessalônica, capítulo 17. Aí. E a gente vai ler do 1 a 9. Diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, aqui, judeus, porém, movidos, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então veja só, todos os pontos, todos os pontos que eu destaquei estão presentes aqui. Você vê, Paulo começa a evangelização pela sinagoga. E irmãos, isso não é um exemplo isolado. Se você for ver, o modus operandi, né, a forma de Paulo evangelizar sempre envolve uma comunidade judaica. Não porque ele achasse que o contexto teológico seria mais bem digerido, porque eles já conheceriam os símbolos, já conheceriam as citações de Isaías que Paulo iria fazer, já conheceriam o peso que a ideia do Messias quando a gente vai ver o livro de Atos, os judeus eram os primeiros a ouvir e os primeiros a rejeitar a palavra. Enquanto que os gentios que estavam ali ao redor ouvindo, aqui no caso foram gregos, eles tinham mais tendência a aceitar a palavra, né? Então a gente vai ver isso. Paulo começa pelo contexto judaico, ele passa 3 sábados com os judeus arrazoando na sinagoga, falando das escrituras, isso aqui é o quê? Antigo Testamento, e ele começa provando um ponto judaico. Qual é o ponto? Que o Messias era Jesus. Que Jesus era o Messias. E que era necessário, aí aqui ele faz a abrangência, ele abre o Antigo Testamento para o Novo. Era necessário que o Messias, que os judeus já criam, esperavam, era necessário que ele morresse, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Esse era o ponto de tensão. Os judeus não queriam acreditar nisso. Se eles estavam esperando um rei tão poderoso a ponto de poder destronar César, como é que eles aceitariam que esse rei teria que morrer na mão de César, né? E ser crucificado como um bandido, né? Não fazia sentido para os judeus. Então os judeus rejeitaram Jesus como rei, como Messias, e não acreditaram no evangelho, ou seja, não receberam a boa notícia de que Deus salva, de que Deus quer cuidar do seu povo, de que Deus seu reino. Os judeus não receberam essa mensagem. Curiosamente, os gentios, que não entendiam quem era o Messias, o que envolve esse contexto de libertação, não faziam parte dessa psicologia de Israel, vamos dizer assim, e mesmo assim aceitaram Jesus, acreditaram, creram, colocaram sua confiança no fato de que Jesus era esse rei e que ele viria para concretizar essas promessas, né? Promessas das quais talvez esses gregos, alguns deles, nunca sequer tivessem ouvido falar. Então tudo isso a gente está vendo aqui. E aí olha as implicações aqui. Quando os judeus foram argumentar contra Paulo e Silas, eles usaram justamente uma implicação política do evangelho. Eles não chamaram eles de herege, embora, claro, eles achassem isso. Eles não chamaram de, sei lá, né, não acusaram de nenhum erro teológico. A implicação principal foi política. Ou seja, qual o problema desses caras estarem evangelizando aqui em Tessalônica? Porque eles estão indo contra os decretos de César. A principal implicação que os judeus utilizaram, espertos como eles são, é tentar colocar o império contra os cristãos, né, dizendo que eles não poderiam levantar essa hipótese de haver um outro rei. E aqui é muito importante, porque os judeus eles tinham algo em comum.
algo inédito naquele tempo, que era um decreto de César, dizendo que eles, judeus, poderiam adorar ao seu Deus, sem prestar necessariamente culto a César. Os judeus eram o único povo que tinha essa exceção. Qualquer povo vivendo em qualquer território do Império Romano precisava, por lei, por decreto, prestar culto a César, né? Fazer seus sacrifícios a César, o imperador. Os judeus não. Os judeus tinham uma prerrogativa de não necessitar de prestar esses sacrifícios a César e de poderem adorar seu próprio Deus. E aí agora aparecem os cristãos dizendo, não, eu não adoro a César, o meu único rei é Jesus. Então, ou seja, estão levantando outro rei. E aí isso vai contra os decretos de César. Isso que é um ponto interessante. Na verdade, o argumento que os judeus levantaram contra os cristãos estão corretos, são argumentos corretos. Claro, né? O Senhor Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. O Senhor Jesus Cristo não estava visando aplicar um golpe político-militar contra César. Mas ainda assim os argumentos estavam certos. De fato, quando você crê no Evangelho, você tem que crer que Jesus é rei de verdade. Não é uma metáfora, Jesus é algo como um rei. É como se ele fosse um rei. Não, Jesus é rei. Ele é rei do universo. Inclusive, o poder de César deriva dele. Foi isso que Jesus disse para Pôncio Pilatos, né? Então, esse é o ponto. Quando você acredita no Evangelho, você está colocando a confiança do seu coração no fato de que Jesus é o rei e que ele regula o universo e que ele tem poder acima das autoridades políticas do nosso tempo. E você está dizendo o seguinte, que a sua visão política, que a sua cosmovisão política, que a sua orientação política está baseada no reinado de Cristo, não de César. E aqui César você já aplica aí, não da direita, não da esquerda, sabe? Não do comunismo, não do conservadorismo. Você está colocando a sua esperança cósmica. O que está gerindo o universo? O que está fazendo o universo andar para frente, digamos assim? É Cristo. Quem dá as rédeas do que vai acontecer no universo? É Cristo. Quem vai dizer se vai acontecer isso ou aquilo com a igreja? É Cristo, porque ele é o rei. E qualquer poder, qualquer cetro que esteja na mão de algum líder, é um cetro que foi dado por Cristo e ele retira a hora que ele quiser, porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Enquanto que os judeus olhavam para um Cristo, para um Messias morto, crucificado, nós vemos ele poderoso, porque na ascensão dele ele disse, agora que as coisas já se cumpriram, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então é esse rei que a gente confia. Essa é a implicação de você acreditar no Evangelho, certo? A primeira implicação que a gente está apontando aqui é uma implicação política, o Evangelho é político. Então quando a gente está evangelizando, a gente está conclamando, a gente está chamando o povo que é evangelizado a abandonar sua adoração, sua devoção a outros reis. E aqui reis aqui já não é mais só na esfera política. Seu rei pode ser o consumismo do capitalismo, seu rei pode ser uma ideologia política, seu rei pode ser seu casamento, seu rei pode ser aquilo que você adora. Vocês já entenderam o ponto? O ponto é, quando você evangeliza, você está fazendo uma desterritorialização. Você está tirando os falsos líderes que estão ali dizendo quem reina aqui é Jesus. Você está apresentando ele como rei. As promessas são verdadeiras. O Deus de Israel é verdadeiro. E ele cumpriu a sua promessa em Jesus Cristo. Se você crer nele, se você confiar nos méritos dele, ele vai te levar para o reino dele. Esse é o anúncio. Essa é a questão. Então, a gente já consegue aqui fazer uma outra aplicação, que é parar para pensar nas aplicações que isso tem para os evangelhos, né? Aqui no plural, os evangelhos dos dias de hoje. Se a gente pegar essa noção de evangelho que a gente está discutindo aqui do Antigo ao Novo Testamento, esse contexto político da evangelização, tudo isso que aconteceu lá em Tessalônica, se a gente pegar isso e aplicar para o que a gente vê hoje como sendo chamado do movimento evangélico, das igrejas evangélicas, dos evangélicos, a gente já vai saber uma coisa, que um evangelho que é meio que uma ferramenta terapêutica para te fazer ser mais autoconfiante dos teus dons e talentos, esse não é o evangelho do reino de Deus, não é o evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho que é o evangelho do reino de Deus. Eu não estou dizendo que o evangelho, em certa medida, nos traga paz. Claro que ele traz. Eu não estou dizendo que o evangelho não tem uma potência abençoadora. Claro que ele tem, mas ele não é, em essência, isso. Certo? Tá claro isso? O evangelho do reino de Deus não é essa ferramenta que vai só te ensinar a ir para o céu e vai te arrancar desse mundo. Não, o evangelho diz fala sobre o céu, fala sobre os homens sendo salvos do seu pecado. Claro que fala.
mas ele não é necessariamente só para isso, para te tirar da terra e te levar para o céu. O evangelho é muito mais amplo. O evangelho é sobre Cristo. O evangelho é sobre o Deus de Israel tomando posse do que era dele desde a fundação, desde antes da fundação do universo. E aí a gente vai percebendo essa interligação entre Antigo e Novo Testamento e mostrando como os nossos tempos diferem disso. Como a falta dessa compreensão contextual da Bíblia faz com que o evangelho se deteriore, vire outra coisa que não tem nada a ver com isso que a gente está vendo. Então, essas são implicações para o evangelho contemporâneo. O evangelho contemporâneo não passa no teste bíblico do que é o evangelho. Certo? Isso é o que a gente está vendo aqui. E aí, qual é uma outra implicação que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver uma implicação para nós, para a nossa vida. O que significa o fato de esse evangelho ser verdadeiro? Desse evangelho que a gente está vendo aqui com esses exemplos, com esse contexto todo. O que significa isso para a gente, se isso for verdade? E eu creio que os que estão aqui, talvez todos, creiam assim. Qual é a consequência, qual a implicação disso ser verdade? A implicação primária é que se Jesus Cristo é esse rei, que eu estou falando que ele é, que a Bíblia diz que ele é, ele governa o universo. Ele tem poder real, concreto sobre o universo. Então ele vai definir, certo, o que é a verdade e o que procede da verdade. Porque ele é a base, ele está fundando a existência, ele está fundando a realidade, ele está fundando o universo. Jesus fundou o universo, a palavra de Deus diz isso. Então, qualquer outra coisa relacionada à religiosidade, à fé, que não esteja pautada nisso, é só opinião. Tá? Então, eu estou trazendo um princípio aqui fechado no campo da teologia. Teologicamente, a gente só pode falar de verdade, se a gente estiver falando com base no que o Evangelho fala, no que o Evangelho é. Porque Cristo é que tem as chaves, Cristo é que tem o cetro do universo. Então já começa aqui num ponto teológico. Agora a gente consegue pegar esse ponto teológico e aplicar para o resto da vida? Esse é o desafio e é isso que é o tema principal desse estudo. Como eu uso o Evangelho, como eu pego o Evangelho e trabalho o Evangelho como sendo a base não só para a teologia certa, mas para a verdade, de forma geral, objetivamente falando, de forma absoluta. Como que o Evangelho funciona assim? Como é que o Evangelho pode ser uma chave para eu tentar entender o universo, a realidade, a minha existência objetivamente e descobrir assim o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é? Essa é a minha tentativa maior aqui. Esse é o meu objetivo principal. E aí o principal ponto que eu queria destacar nesse ponto 6 aí que vocês estão vendo no slide é que, eu já falei, né? A verdade depende do que o Evangelho é. Mas tem uma outra coisa que eu queria destacar, que eu acho que é muito importante também, é que o que está sendo discutido aqui nesse texto de Atos 17, de 1 Tessalonicenses e no nosso estudo, não é acerca só de religião. Quando os tessalonicenses não estavam discutindo, eu creio que Jesus Cristo é o rei, você acha que César é rei, os judeus estão esperando ainda ser o rei com a sua verdade. Por que eles fizeram isso? Primeiro, porque eles não tinham essa noção de liberdade religiosa que a gente tem hoje. Como eu disse, o império tinha poder para determinar que Deus podia ser adorado, quem podia adorar qual Deus. Então, liberdade religiosa não é como a gente tem hoje, que, claro, é uma coisa boa a liberdade religiosa. Não estou criticando a liberdade religiosa. O que eu estou falando é, eles não simplesmente ignoraram a tensão que esses pontos contraditórios tinham, porque eles sabiam que a discussão era não sobre religião, mas sobre verdade. A discussão era sobre o que sustenta a minha existência nesse universo. Para pensar. Se Jesus for rei de verdade, os judeus estavam errados. E eles não deviam mais estar aguardando um rei, um Messias. Jesus era esse rei. E eles estavam atrasados em não estarem já fazendo parte da igreja cristã, adorando a Cristo como ele merecia, participando da Santa Ceia. Não é só uma questão de opinião. Se Jesus fosse rei, os judeus estavam errados. A fé deles estava errada. Outra coisa, se Jesus fosse rei, os romanos estariam errados. Porque eles acreditavam que César era um rei divino, que César era um rei que veio do alto para a terra. Se Jesus for esse rei que ele diz que é, se Jesus for de fato filho e servo do Deus soberano, do único Deus verdadeiro, César é falso. César era um mentiroso. Assim como todo outro qualquer que se levantar dizendo que é.
rei soberano. Essa é a implicação. Não era só uma discussão teológica. E, sabe, irmãos, é um problema que a gente tem hoje. A gente tem o costume de pensar nossa fé como uma faculdade. Não tem nada a ver o que está acontecendo lá na faculdade com esse compartimento da fé. Esse compartimento é meu, é pessoal, é individual, tem a ver com as minhas convicções pessoais, com as minhas opiniões teológicas, tá? E não tem nada a ver com o resto da minha vida, como eu me relaciono com as outras pessoas. E aí você faz esse corte, essa divisão na tua vida. E você está vendo aqui que os cristãos do primeiro século não fizeram. E eles aceitaram morrer por isso. Porque se eles continuassem sustentando lá que Jesus era rei, eles morreriam como morreram. Porque hoje a gente tem a história da igreja para olhar e muitos morreram por causa dessa afirmação de que Jesus é rei. Morreram por sustentar que César não era o rei verdadeiro, soberano, filho de Deus. Morreram por sustentar que o verdadeiro Messias de Israel é Cristo. E que sim, ele foi crucificado como um bandido. Ele foi crucificado, morto, mas ele continuava sendo glorioso. Pessoas morreram sustentando isso. Você acha que isso é opinião? Vocês acham que eles eram o quê? Pessoas de opinião forte, né? Eles iam até o final sustentando suas opiniões. Não, eles morreram sustentando isso porque acreditavam que é disso que se tratava a existência deles. O futuro da alma deles. O que movia eles nessa terra dependia do fato de que Cristo era o rei. De que essa era a verdade, objetivamente falando. Daí eles tiravam força. Essa era a base para a existência deles no universo. Não era porque eles eram 21, né, depois do século das luzes, nós simplesmente agora não vamos mais brigar por religião. Religião é individual, cada um tem a sua, é pessoal, não vamos brigar por isso, vamos brigar por futebol, que é o correto, né? Vamos brigar por política, que é muito mais importante, né? Não, eles brigavam por isso porque para eles não era um assunto só de religião, era vida, era existência, era verdade. Essa que era a questão. É por isso que valia a pena morrer. Não estou dizendo que Jesus é verdadeiro e os outros estão dizendo que o outro é rei, e vão sair matando todo mundo. Não, claro que não. Claro que não. A igreja não é chamada para isso. A igreja é chamada para espalhar a palavra, a verdade, por meio do evangelho, anunciando a notícia. Nos cabe só isso. Não temos poder para persuadir por meio da força bruta ninguém. É o anúncio da palavra, é o anúncio da boa notícia que vai fazer isso, como fez com os Tessalonicenses. Quando eles ouviram que Jesus era esse Messias, as coisas começaram a acontecer. E aí a gente muitas vezes não crê nisso. A minha opinião, é a minha religião pessoal, é a minha profissão de fé, é a fé em que eu fui ensinada pelos meus pais, é a minha visão sobre o mundo, é a minha cosmovisão pessoal. Isso não é o evangelho. O evangelho ele é sobre como o universo foi criado, de fato. O evangelho é sobre o que sustenta a nossa existência. E aí, por isso que as coisas aconteciam quando os Tessalonicenses creram nessa palavra. Porque o evangelho, como diz o texto que a gente leu, é poder. E a gente vai para o nosso segundo ponto, que é justamente sobre o poder do evangelho. E aí, primeira coisa que a gente vai ver sobre essa questão da conversão tessalonicense, vamos lembrar, a maioria eram gregos, pessoas de outras nações que adoravam vários deuses, todo tipo de deus que você imaginar eles adoravam, faziam sacrifício para César, e de repente eles têm isso que está escrito aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou até reler aqui, quando Paulo começa a falar sobre os elogios, né? Começa a falar assim, olha, porque vos tornastes imitadores do nosso Senhor, ter modelo para os crentes, porque a palavra repercutiu por causa de vocês, a fé operosa de vocês, a esperança, a firmeza. Paulo faz uma lista enorme de elogios. Alguma coisa aconteceu, não é? Alguma coisa aconteceu. Essas pessoas eram idólatras, imorais sexualmente, porque muitos desses cultos, dessas religiões que eles praticavam, envolvia imoralidade sexual, e agora, de repente, eles estavam castos, né? A Bíblia está dizendo aqui, da forma como vocês abandonaram os ídolos, e aqui volta, olha a implicação de abandonar os ídolos. Você vai dizer, eu não sacrifico mais para eu não sacrifico mais para ele.
A partir de hoje, minha devoção é só de Cristo. Imagina, olha a implicação política disso. Não era religião, meus irmãos. Não era só assim, a partir de hoje a minha religião pessoal é essa. Tudo bem, você continua aí adorando César. Eu não quero mais. Não. Eles estavam dizendo que aquilo que eles acreditavam até aquele momento era tudo mentira. E aquilo que eles receberam por meio do evangelho era verdade. Então algo aconteceu na vida deles. Algo aconteceu para que essa mudança toda acontecesse, para que eles colocassem a vida deles na berlinda, podendo ser executados a qualquer momento. E Paulo fala que, olha, vocês fizeram isso no meio de muita tribulação. Paulo fala sobre tribulação, como eles estavam enfrentando tribulação, como outros cristãos ainda viriam a passar por tribulação. Então, alguma coisa aconteceu. Conversão aqui é justamente isso. Eles mudaram de caminho. Eles estavam indo para um caminho e foram para outro. Agora, no que consiste essa mudança, né? De onde que vem essa mudança? Será que era só força de vontade deles? Será que eles tinham opiniões fortes, como eu acabei de falar? A partir do momento que eles conheceram Cristo, eles decidiram firmemente que agora iam mudar. Claro que tem uma dose de convicção, claro que tem fé, tem a ver com convicção, como o próprio texto fala de convicção. Claro que fé tem a ver com confiança, com determinação, com perseverança dos crentes. Mas imagine aqui, peito aberto, boca cheia, dizer assim, tudo que eu acredito na minha vida, eu vivo coerentemente, até o fim. Será que alguém tem coragem de dizer isso? O evangelho não é diferente. Se o evangelho for só a tua opinião sobre religião, não tem salvação para ti. Você não vai conseguir viver coerentemente com isso a vida toda. Então o evangelho não pode ser só uma opinião política. Ele tem que ser algo mais. Algo capaz de pegar esses tessalonicenses, tirar eles da idolatria, levar eles à veneração só de Cristo e aceitar a morte por causa disso. Tem que ter alguma coisa a mais. E aí é que a gente chega no ponto 2 aí. O evangelho é dinamite pura. Quando Paulo fala, nosso evangelho não chegou em vocês só com palavras, mas no poder. Verso 5. A palavra poder lá no grego é dinamei, né, que é da onde vem a nossa palavra dinamite. Então o evangelho não é só um discurso, por isso que ele não forma só a tua opinião sobre a verdade, porque ele não é só um discurso, ele não é só uma teologia, ele não é só uma filosofia. O evangelho é poder, é dinamite, ele provoca ação em cadeia. Onde o evangelho é anunciado, coisas acontecem de fato. Não é só psicologicamente que as pessoas vão mudar. Ele vai mover outras coisas. O evangelho é poder. Porque quando a gente fala que Jesus é o rei, vamos lembrar, recapitulando aqui o que é evangelho. Jesus é o rei prometido a Israel. Ele cumpre a promessa agora, trazendo libertação para o seu povo, vencendo as trevas, os inimigos, superando o pecado, dando redenção, perdão. Quando Jesus faz isso, não é só por meio de palavras que ele faz. Ele precisa de algo mais para fazer isso. Ele precisa de força, de poder. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai falar em outro lugar, o Senhor Jesus, né, Deus no caso, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esses dois verbos, as duas palavras de tirar de um lugar, transportar para o outro, é aí que está o poder de Deus. Ele não só te convenceu que você estava errado, ele te tirou do erro, ele te tirou do império das trevas, seja de César, da tua ideologia, das tuas idolatrias pessoais. Ele te tirou desse império onde você era escravo e te levou para o reino dele, onde o fardo é leve, como a gente ouviu com o professor Kelson alguns domingos atrás, lá na igreja do Coroado. Foi isso que ele fez com a gente. Então, por isso que é poder. É isso que aconteceu com os tessalonicenses. Eles não ficaram só convictos de uma nova vertente religiosa, dessa vertente religiosa que os judeus estavam falando, eles estão transtornando o mundo. Não é só por causa da opinião política que eles estavam causando transtorno, mas é porque o poder de Deus estava destronando principados e potestades. O reino das trevas estava sendo desmembrado, começou lá, e o reino de Cristo está se expandindo pouco a pouco, trazendo esse tipo de libertação. É por isso que os tessalonicenses mudaram, porque tem poder. E sabe qual é a implicação disso daí, de ter poder envolvido?
de o evangelho não ser só um discurso é que a gente precisa crer que a gente faz parte dessa história, que a gente está presente no meio dessa narrativa. E aí que vem o ponto 3, protagonista e coadjuvante. Quando o evangelho é só a tua opinião, e quando para ti a fé cristã é só o departamento religioso da tua vida, você começa a achar que você é o protagonista da tua história. Você começa a achar que você determina os rumos da tua caminhada, que você determina o que é bom ou mal para você, que você determina o que é certo ou errado para você, e que o evangelho, ele é o coadjuvante. Ele é algo que você aceita carregar contigo. Então, a minha caminhada é essa. E eu sou evangélico porque eu acho que é melhor para mim. Eu decidi ser cristão porque eu acho que é melhor para mim. E aqui, irmãos, eu não estou falando de calvinismo, arminianismo. Você vai dizer assim, não, mas eu sou presbiteriano. Eu jamais iria acreditar que eu determinei isso. Acredita sim. Nessa hora o nosso calvinismo falha muito. Começo por mim. Muitos momentos da nossa vida a gente se pega, mesmo que não reflita sobre isso, mas muitos momentos da nossa vida a gente é pego dando o rumo da nossa vida e colocando o evangelho como um penduricalho, como um enfeite que fica ali para a gente dizer que, não, eu acho que eu estou fazendo certo, tá aqui, ó, tá até escrito aqui, eu acho que é isso, eu vou por esse caminho porque é melhor para mim e tal, melhor para mim. O evangelho não é sobre isso. O evangelho, como ele fala de poder, como ele fala da verdade absoluta que criou o universo, que está gerindo e determinando os próximos passos do universo, o evangelho, sendo assim, ele coloca Cristo como o protagonista, o único protagonista, né? E você é o coadjuvante, na melhor das hipóteses, porque tem hora que a gente está mais para figurante mesmo. Então, o evangelho está determinando, Cristo está determinando a ação, a dinamite de Cristo está determinando as coisas que acontecem. Ele está destronando reis, ele está diminuindo as influências do império das trevas. Ele está trazendo salvação para mim, para ti, dos que ouvem e creem na palavra. Você está ali no meio, sendo abençoado. Você está ali sendo transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Participando, então, como um evangelista, anunciando essa palavra. Mas o protagonista é Jesus. Então, você não pode achar que o evangelho é a tua opinião sobre religião, que é a ideia de verdade que você aceita carregar com a tua vida, mas que quem dá os rumos finais é você. Se você fizer isso, você não vai crer no evangelho poderoso. Você vai crer no evangelho de discurso. Pode até ser a melhor opção de verdade. Você pode até ser convencido do evangelho porque você comparou e viu que, apologeticamente falando, ele define melhor as coisas que você acredita. Mas se você não crê que o evangelho ele é poder, além de palavra, você vai organizar a tua vida a partir de outros critérios que não são os critérios do evangelho. Porque você vai acreditar que você tem. Já falando aqui. Então, a gente precisa organizar a nossa vida da forma certa. Você não é o protagonista, você é um coadjuvante. Na história do reino de Cristo, na história do Messias, o protagonista é ele. Na história da existência em que nós estamos, da qual fazemos parte, na qual existimos, quem dá sentido para tudo, movimento para tudo, é Cristo. Nele existimos, vivemos, nos movemos. Essa é a partir disso que você começa a organizar a tua vida. Agora, vamos pensar numa consequência de não entender o evangelho dessa forma. A gente já viu. Você começa a achar que você é o protagonista, mas tem mais. Você, quando se vê como protagonista da tua história, da tua existência, da tua vida, você cria um casulo das tuas opiniões, dos teus gostos pessoais. Aqui a gente está começando a fazer o círculo de volta para a questão dos gostos. Você começa onde não pode. E até para trocar, o que era errado vira certo, o que é certo vira errado. E você cria nesse casulo uma noção de privacidade que está totalmente errada. Porque o que é da privacidade é o que é especificamente da privacidade, do campo privativo. E no que tem a ver com a nossa vida e com o evangelho, não é privativo, não é privacidade. Por isso que muita gente se escandaliza, né,
com a Igreja Presbiteriana do Brasil, com outras igrejas, que quando disciplinam seus membros, a leitura é feita publicamente na Assembleia. Ah, mas está violando a privacidade dele. Mas peraí, ele não é um átomo solto. Ele é parte do corpo, ele é parte desse reino, ele é coadjuvante, um dos coadjuvantes que estão ligados com o protagonista. Então, quando você está sozinho e acessa o que você acessa, e Deus sabe o que é, você está fazendo isso porque você criou um casulo de privacidade onde você determina as regras. Quando você cria um relacionamento amoroso e as regras não são bem as regras do evangelho, é porque naquele momento, naquela privacidade do relacionamento a dois, você define o que é certo e o que é errado. Essa é a consequência de não compreender o evangelho. Essa é a consequência de não entender que o evangelho é poder e que se ele é poder, ele tem que transformar a tua vida. Então, começa por um ponto onde você precisa entender isso. Você conhece a palavra, eu acredito, como eu disse no começo, eu acredito que a maioria de vocês aqui já conhecem o evangelho. Agora vocês precisam, se ainda não tinham feito isso, ajustar essa fé para entender que a vida de vocês tem que ser movida pelo evangelho. Não só ter uma convicção dentro do casulo, dentro do compartimento religioso da tua vida. Porque aí a forma como tu vive tua faculdade não vai ser serva do reino de Deus. A forma como você trabalha como profissional, seja qual é o campo em que você atua, não vai ser própria de quem faz parte do reino de Jesus. É por isso, irmãos, que a palavra está bastante ligada a arrependimento na Bíblia, é metanoia. E muita gente já conhece que essa palavra tem a ver com mudança de mente, né? É claro que o evangelho está ligado a uma realidade superior muito importante, que é a de Deus transformando teu coração de pedra e te dando um coração de carne. De Deus fazendo o trabalho mais difícil, que é mudar e transformar o coração de um homem ou de uma mulher. Claro que o evangelho tem tudo a ver com isso. Mas essa ideia de mudança de mente também acontece porque ninguém é neutro em termos de religião. Ninguém só vai redirecionar. Não. Ninguém é neutro. Todo mundo já tem uma crença, mesmo os ateus. Todo mundo já crê em alguma coisa, já é devoto, já tem seu coração em veneração, em adoração, em devoção a algum objeto. E o evangelho ele precisa trazer algumas mudanças de mente. Não estou descartando aqui a transformação do coração, do pecado e etc, etc, aquilo que a gente já conhece. Só estou acrescentando que você precisa ajustar tua mente de acordo com essa verdade do coração, do evangelho de Cristo. De Cristo como sendo o rei que era prometido aos judeus e que veio, concretizou suas promessas de libertação do povo, de punição dos inimigos. Quando você crê nesse Cristo, você precisa, então, entender que tua vida precisa corresponder. Você precisa entender, tua cabeça precisa mudar, tua mente precisa mudar, metanoia. Você precisa se converter, voltar para um outro caminho, diferente daquele que você ia, diferente de quem você adorava. Então, a mente precisa de alguns ajustes. E o principal objetivo de falar do evangelho como a base da nossa existência, objetivamente falando, é para que você reajuste, para que você traga esses ajustes à sua mente, para que você entenda que a sua vida ela faz parte de um todo que faz parte de uma história enorme, que é a história de como Deus está salvando a humanidade e concretizando seu reino eterno. Nossa história, a tua história, esse grãozinho de areia sobre uma pessoa que nasceu não sei aonde, que fez o ensino médio não sei aonde, que agora quer fazer faculdade disso, daquilo, que quer casar com fulano, fulano, fulano. Essa tua história minúscula faz parte de uma história maior que dá sentido para ela. E essa história maior é sobre como Deus enviou seu filho para trazer todas as coisas para ele mesmo.
para que todas as coisas corrigissem, que todas as coisas fossem. Tua história faz parte desse todo. Se tu continuar olhando a tua história como uma história autônoma, separada dessa história do reino, você não vai acreditar na dinamite. Você vai se achar protagonista. Você vai criar uma noção de privacidade em que até Deus não tem direito de invadir. Por isso você vai se sentir invadido quando, de repente, sei lá, o pastor falar, olha, você deveria deixar seu celular sem senha, né? Alguns campos, não, a religião não pode entrar nesse campo. Como as pessoas vão ter o direito de mexer no meu celular, de saber que eu acesso? Só que você aplica isso para Deus. E aí, de repente, ele não tem mais direito de dizer o que é certo e o que é errado na tua vida. Porque você começa a achar que os gostos não se discutem. As coisas que eu faço na minha vida pessoal são minhas. Deus tem a ver com a minha vida religiosa. Com a parte religiosa da minha vida. O resto, eu é que vou dizer o que é certo. Eu que vou dizer quais são os meus gostos, minhas opiniões. Eu que vou decidir se essa mulher é boa ou não para eu casar. Eu que vou dizer se rapaz presta ou não para casar. Pensar o que eu penso sobre esse assunto, sobre a verdade, sobre o curso que eu estou fazendo na faculdade. E aí é que, irmãos, chegando ao final do nosso estudo de hoje, é que a gente vai abrir para muitos outros temas que a gente pode tratar, e aí vocês têm o professor Kelso, usem e abusem. Como é que o evangelho, como é que isso daqui que a gente está tratando hoje vai dizer como eu tenho que pensar os assuntos da faculdade, os assuntos do meu relacionamento pessoal com namorada, com namorado, com noivo, com noiva, com marido, mulher, com trabalho, com a existência, filosoficamente falando. Como é que o evangelho especificamente vai me dar respostas sobre como eu administro a minha vida nesses campos? Aí a gente pode tratar em outros momentos, com outros estudos. O ponto é, você percebe, pelo que a gente está tratando hoje aqui, que o evangelho ele é a base principal para isso. Se você começar a construir qualquer coisa na tua vida que não entenda isso, esse contexto do evangelho como sendo fatos concretos, uma verdade, sabe, cósmica sobre o que Deus está fazendo no universo, até a concretização do reino dele, na eternidade. Se você não entender isso, a tua história sempre vai ser insistente em ir para outro caminho que não é o caminho do reino de Deus. Você precisa, tio. A tua história precisa ser uma história que caminha com a história do evangelho. Para que ela, no final, tenha a redenção. Porque o evangelho é isso. Após a queda, vem a redenção. Se a tua história não caminhar com o evangelho, ela para na queda. Pode ter certeza. Você pode ser um excelente engenheiro, um excelente médico, um excelente o que for. Você não tem condições de trazer redenção para a tua história. Os teus gostos pessoais, as tuas verdades que você escolheu para adornar a tua vida no campo acadêmico, profissional, sentimental, você não tem condições de redimir a tua história. Só Cristo tem condições de fazer isso. Essa é a verdade objetiva para a tua vida. É a partir daí que você tem que pensar o resto todo. O evangelho diz respeito sobre isso. Não é sobre opinião. Não é sobre gosto. E aí, a gente chega no final. O que fez com que eles mudassem de idólatras para modelos de crente? O que aconteceu foi que eles entenderam, eles tiveram a mente deles mudada e o coração deles transformado pela dinamite, pelo evangelho de Cristo. E eles confiaram, Cristo está fazendo isso, tirando eles do império das trevas e colocando no reino de amor. Você precisa crer nisso. E você precisa ajustar a forma como você administra a tua vida a essa verdade. E aí, quem sabe, as outras coisas ficarão mais claras para a gente. Os outros assuntos que a gente pode vir a tratar sobre verdade absoluta, relativo, gostos pessoais, cultura, relatividade. Mas primeiro você precisa disso. Precisa entender que o evangelho é poder, não só palavra. E a tua vida está girando ao redor disso. Era isso, meus irmãos, que eu tinha para hoje. Não sei se eu estourei o tempo, não cronometrei. Não sei se sobrou muito, não sei se estourei, nem sei como tá. Mas era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço muito a convite,
do professor, da mocidade da Igreja do Coroado. Os irmãos, é muito bom estar com vocês de novo. Espero que a gente possa estar junto outras vezes. E se tiver dúvidas, perguntas que possam ser colocadas agora, eu estou aqui. Se depois quiserem conversar comigo, eu deixei no último slide aqui o meu contato, para quem quiser. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Diego, pela explanação. Gostei muito. Está aberto a perguntas aí, meus irmãos. Diego, se quiser já parar a transmissão aqui da sua apresentação, melhora para nós. Muito bem. Estamos abertos aí a perguntas, a discussões, a comentários. É com os irmãos. Vamos lá. Mas, Diego, eu queria começar com uma pergunta que eu acho muito legal, uma parte que você falou sobre o casulo de privacidade que a pessoa gera para si mesma, onde ela é protagonista da sua história, né? De que maneira as pessoas imaginam que elas mesmas redimem as suas histórias sem precisar de um Deus? Como é que elas entendem isso dentro delas? Substituindo Deus por um outro ideal porque nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para a eternidade, nós fomos feitos para o deleite, né? A primeira pergunta do Breve Catecismo pergunta para que nós existimos, por que nós existimos, e basicamente a resposta é que nós fomos feitos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O gozo, a alegria, a felicidade está intrinsecamente, inseparavelmente ligada ao propósito da nossa existência. Então a gente fala assim, qual é o objetivo da tua vida? Buscar a felicidade. O povo fala muito aí. A felicidade não está fora do objetivo da nossa existência. Só que a nossa felicidade, ela está, como diz no catecismo, em gozar a Deus para sempre. Então, quando eu não estou nesse propósito, quando eu crio esse meu casulo e vivo atrás de outro propósito de redenção, eu coloco outra coisa como fonte do meu gozo, da minha alegria. O problema é que redenção, de fato, é aquela coisa. O sangue, como diz no livro de Hebreus, o sangue de bodes e carneiros não foi suficiente. Se aquilo que era o símbolo da redenção no Antigo Testamento não foi suficiente, qualquer coisa que a gente tente colocar no local não vai ser. Então, o relacionamento amoroso não vai ser. Conseguir o teu padrão financeiro perfeito de existência não vai satisfazer isso, não vai trazer essa redenção, porque o grau de profundidade que a gente está falando de redenção quando a gente fala do Evangelho não pode ser trazido por nada desse tipo. A gente coloca muitas outras coisas, a gente coloca relacionamentos, a gente coloca vida financeira, a gente coloca o prazer nos nossos hábitos, como, por exemplo, quem gosta de assistir muita série, muito filme, a gente coloca muitas dessas coisas como a nossa fonte de prazer, e aí a gente, sem perceber, está tentando transformar aquilo no que vai me dar um prazer final. Aquilo não pode dar um prazer final. Embora muitas dessas coisas sejam lícitas, são coisas que Deus nos deu para ser fonte de prazer ao longo da caminhada, elas não são o fim da caminhada. Elas não vão saciar essa necessidade de prazer, né? De felicidade. Então, o Evangelho é que vai fazer isso. A redenção em Cristo é que vai fazer isso. Até porque nós não temos um radar muito confiável para dizer o que é bom, o que é ruim. O Evangelho, dentre outras coisas que ele faz, é isso. É reabilitar, é consertar esse radar e te mostrar que certas coisas que você desejava que não eram boas, ou que podiam até ser boas, mas que você deturpou, que não são elas que vão te dar um prazer correto, uma felicidade correta, uma redenção esperada. O radar reabilitado pelo Evangelho vai te dar uma noção mais correta disso. Não sei se respondi. Muito. Tô vendo que a Márcia está com a mão levantada há um bom tempo. Não sei se ela está pedindo a palavra ou sem querer clicou na mão levantada. Márcia, você quer falar alguma coisa? Acho que não. Gente, está aberto aí. Tota e demais. Alexandre. Professor Kelso? Oi. Oi, desculpa, é porque eu não. Foi sem querer aqui, tá? Que eu levantei a mão, mas de qualquer forma eu quero
dizer que o estudo foi espetacular, espetacular. Muito bom mesmo, viu, Diego? Obrigado. A gente percebe muito, inclusive no sábado passado, eu comentei algo parecido, não sei se você lembra, Kelson, sobre o posicionamento político, sobre, né? Às vezes a gente quer separar isso, né? Quer separar o... Não, nesse ponto aqui sou eu. Aqui Deus, né? É minha área. É minha área intelectual, é minha área. Então, muito bom. Complementou muito do que a gente viu no sábado passado. É a minha esfera pessoal, né? Tá bom? Isso, excelente. Diego? A gente pode abrir os vídeos, viu? Parabéns pelo estudo. Tá? Uma pergunta dentro do... Oi? O estudo deixa transparecer que o meu pecado, vou pegar o exemplo da internet que você usou, está associado a eu ter uma definição, a eu estar num casulo. Né? Eu criei o meu ecossistema, né? Boa. Mas, às vezes, eu não tenho esse eu não estou nesse casulo, eu estou no Evangelho, eu compreendo o Evangelho, mas eu peco. Sim. Então, assim, né, a observação é que o estudo eu vou pecar, né? Mas, mesmo tendo uma real compreensão do Evangelho, eu vou pecar. Né? Como diz Paulo, né? A lei está na minha mente. Mas o pecado, né? Está no meu corpo, né? Então, mesmo tendo uma compreensão correta do Evangelho, eu ainda vou pecar, né? E vou pecar nas várias áreas, né? Sim. Então, por exemplo, né? Esses dias agora a gente está uma confusão com esse negócio aí se pode ou não aquele negócio de congregar na igreja, né? Então, será que o ministro da Justiça tem uma compreensão errada do Evangelho e entrou num posicionamento e tal? Mas isso é uma outra esfera, né? Mas assim, como pessoa, como indivíduo, né? Como, às vezes, mesmo tendo uma compreensão correta do Evangelho, né? O pecado bate a porta e a gente peca. Né? A tentação vem e a gente peca. Né? Era mais uma observação, não sei. É interessante, o senhor falou assim, mesmo a gente tendo uma compreensão correta, a gente peca. Só que a gente não peca por ter a compreensão correta, né? A gente peca porque a gente é pecador. E o estudo hoje, ele enfatiza justamente isso, né? Os momentos onde nós damos vazão ao pecado. O que eu comentei hoje sobre o casulo é um exemplo de como nós damos vazão ao pecado. É possível dar vazão ao pecado ao ser extremamente religioso. Não é só na ausência de religião que há pecado. Há pecado muitas vezes no excesso de religião. Né? No senso de autojustiça, justiça própria. Agora, ninguém peca por conhecer o Evangelho. Só que nós, mesmo quando conhecemos o pecado, ou conhecemos o Evangelho, desculpa, pecamos. Essa que é a questão. Então, eu não quis dar essa ideia de que há dois tipos de pessoas, aquelas que têm o casulo e as que são livres do casulo. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que o casulo é um exemplo do que acontece quando pessoas dão vazão ao pecado. Aí tem outros muitos casos onde nós damos vazão ao pecado também. Certo, mas eu compreendi o seguinte, quando eu crio o meu casulo, é porque eu estou tendo uma compreensão errada do Evangelho. Correto. Não é isso? Sim, senhor. E isso vai me levar a não resistir ao pecado em determinadas circunstâncias. Correto? Correto. Então, eu tenho uma compreensão correta do Evangelho. Então,
eu não estou na vertente da teologia da prosperidade, não estou. Então eu tenho uma compreensão correta do Evangelho. Uhum. Mas mesmo assim, isso não vai me salvar do pecado. De Sim. cair no pecado. Não, é porque o que salva não é necessariamente a sua compreensão, né? O que salva é o ato de Cristo. Por isso que eu falei da dinamite, né? Mas aí eu enfatizei no final. A metanoia, a mudança de mente, é parte do processo pelo qual você se torna um membro desse reino. Você não tem como forçar a entrada no reino. Então, a sua compreensão pode ser boa, mas ela depende principalmente do poder do evangelho, né? E o poder do evangelho, ele é exclusivamente do Senhor. Né? Foi isso que eu quis enfatizar. Professor Kel, se quiser comentar também alguma coisa, fica à vontade. Eu estava pensando na pergunta do Tota, realmente dá o que pensar, né? Porque às vezes a gente, ouvindo a pergunta dele, pode até pensar assim: tá, o Evangelho me salvou, mas eu continuo pecando. Eu conheço o Evangelho, eu entendi a graça de Cristo, mas que desgraça, continuo pecando do mesmo jeito, então que raios, do que exatamente o Evangelho me salvou? Eu acho que essa pergunta do Tota acaba levantando essa questão. Primeiro que eu acho que o Evangelho, segundo a sua própria apresentação, o Evangelho ele nos salva de Não, foi ontem. nós mesmos, né? Ele Sim, nos salva de nós mesmos no sentido que agora nós vamos ter um destino diferenciado daquele que nós originalmente teríamos. sim, Nós fomos salvos, de certa forma, do poder do pecado, em termos dos seus sim, efeitos. Ou seja, sim, daquilo que ele vai gerar lá no final das contas, na sim, eternidade. Né? sim, Mas esse é um processo de salvação, dentro da salvação, que é um ato, que uhum, vai perdurar até o dia que nós largarmos esse corpo de humilhação, que é esse corpo não redimido. sim, Nós já tivemos o penhor do Espírito, ou seja, nós temos a primeira parcela que comprova que um dia, de fato, nós estaremos livres disso. Mas até esse penhor ser completamente pago, ser totalmente, vamos dizer, instaurado em nossas vidas, a gente vai pecar. sim, Estando sendo religiosos ou não, estando mais próximos de Deus ou não. Agora, uma coisa é certa, né? Quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais conhecemos do Evangelho, de fato, nós somos mais próximos, de certa maneira, de uma vida mais santa. Continuamos a uhum, pecar, sim, mas pressupõe-se, imagina-se que seja isso mesmo, em que você começa a pecar, se não cada vez menos, pelo menos não de forma mais desastrosa. Né? E, pelo menos de forma não tão desastrosa, que é a questão da santidade. Né? Que é a questão da santidade. a sensibilidade do pecado, o arrependimento também, né? Porque tem essa, né? Pecar e não se arrepender ou não perceber. Tem um paradoxo aí, Carlos, porque quanto mais eu conheço, mais eu me afasto do pecado, né? Mas quando eu peco, eu sou mais culpado porque eu conheço mais. Ainda bem que essa culpa já foi tirada. Não, o legal, né? O legal é que, como tu estás trabalhando nas pregações lá do senhorio, né? O legal é que nós hoje não estamos mais debaixo do senhorio do pecado. Sim. Ele não é mais meu dono. Meu dono é Jesus. O problema é que ele ainda influencia, né? Ainda vivemos nesse mundo e podemos ainda pecar, né? Uhum. Mas o meu Senhor é Jesus. Pecado não é mais meu dono, não. Aqui eu acho, Tota, que vale a pena a gente falar sobre a percepção do pecado. Quanto mais nós conhecemos a Deus, maior é a nossa percepção do nosso pecado. Então, mais próximo de Deus, maior a percepção da nossa pecaminosidade. E isso aumenta. Agora, como eu te falei, pressuponho que com o passar do tempo você vai chegando mais a Deus, ainda que talvez você não peque menos, você não vai pecar de forma mais desastrosa. No entanto, a sua percepção de pecados menores é muito maior do que aqueles pecados terríveis que você praticava antes da graça. E aí parece uma coisa meio paradoxal. Né?
porque, entre aspas, os pecados se tornam por efeitos externos menores, mas por efeito interno no coração, você se vê cada vez mais sujo, ou você percebe cada vez mais a sujeira dos cantos ainda do seu coração que ainda não foram limpados, de certa forma, pela graça em termos dos seus efeitos pessoais. Aí a percepção do pecado é muito maior. Mas acho que o Alexandre queria falar alguma coisa ali. Eu vi naquela hora que ele falou. Diga lá, Alexandre. Não, só dar meus 2 centavos aí de contribuição. Abre o vídeo. O lance que o Diego tava falando aí, né? Que, tipo, às vezes a gente também esquece que salvação não é, tipo, uma vacina que você tomou e acabou, né? Tipo, é um processo também, né? Ainda que seja pelos atos pela obra de Cristo, né, na cruz, mas a salvação se dá na nossa vida como um processo, né? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo, né? Então, assim, existe o lance do presbítero levantou aí de que, mesmo a gente tendo uma percepção clara do evangelho, a gente ainda peca, né? Mas é porque a gente ainda está sendo salvo. Existe esse aspecto, né, que o evangelho se manifesta no tempo, né, no tempo histórico. Então, assim, na minha caminhada, mesmo conhecendo a Cristo, eu vou pecar e posso pecar gravemente, né? Tem um livro que eu até indiquei pro professor Kelton, Orações de alguns puritanos, e assim, os puritanos são conhecidos assim por terem uma santidade elevada, né, e tal. E, cara, se você vê as orações, assim, eles não estão fazendo uma graça ali, tipo assim, olha como eu sou pecador, não. Então, assim, os caras estão indo no recôndito do coração humano mesmo, você sabe? É tanto que você lê aquele trem ali, você se identifica na hora, bicho, você, pô, é assim mesmo, mano. É tipo, tipo assim, Cristo me resgata mesmo, porque meu coração é mau, é corrompido, sabe? Eles gostam de usar uma expressão muito interessante, que eu peco contra a luz, né, que eu recebi. Então, assim, mesmo conhecendo muito do evangelho, a gente vai pecar, bicho. É assim. Infelizmente é assim, né? O Spurgeon dizia assim, né, que nós não obedecemos a Cristo perfeitamente, né? Mas ele diz assim, nós o faríamos se pudéssemos. E eu acho que a diferença do crente é essa, né? O crente não obedece a Deus perfeitamente, mas ele faria se ele pudesse. O descrente tá nem aí, mano. O descrente é comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Então, tipo, esse é um ponto que a graça atua no coração mesmo do cristão, né? Fazendo ele ansiar obedecer, mesmo que ele vacile muitas vezes. Agora, uma coisa que eu queria perguntar do Diego, tipo, ele falou a respeito da questão de discernir o evangelho. Me parece que existe uma possibilidade da gente também chamar de evangelho outras coisas que não é evangelho, né? Tipo assim, transformar o evangelho em lei, transformar o evangelho... porque todo mundo fala de evangelho, né? Não sei o quê, nós temos que obedecer ao evangelho, e o evangelho vira tudo que você quiser, né? O evangelho pode ser... eu estou em mente aqui o Cartas, né? O Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Quando o C.S. Lewis fala assim que Cristo mais alguma coisa, né? Uhum. E aí eu queria que se pudesse falar alguma coisa a respeito nesse sentido, assim, de que quando a gente usa o evangelho, tipo, o evangelho mais, sei lá, à direita, o evangelho mais usos e costumes, o evangelho mais alguma coisa, sabe? Sim. Até a própria, aquela abordagem que eu fiz da etimológica, né, da palavra, ela já dá uma explicação pra gente, né? Porque o evangelho é uma boa notícia, uma boa perspectiva do que vai acontecer. E todo mundo precisa disso, né, cara? Todo mundo precisa de uma ideia do que vai dar certo, do que é bom, do que é a notícia boa que você aguarda para tua vida. E aí, quando surge isso, né, no teu horizonte temporal, você abraça aquilo como sendo ou parte do evangelho, ou como um outro evangelho. E aí, tu bem citou aí, por exemplo, pessoas que pensam que uma implicação lógica do evangelho é abraçar uma corrente política específica. Por que eles fazem isso? Porque quando eles olham para essa corrente política, qual seja, eles escutam uma boa notícia ali, sabe? Então, o coração deles vibra com aquilo ali, sabe? Há um anúncio de algo que eles ansiavam muito por ouvir ali. E o que eu estou chamando a atenção no estudo é justamente para a gente reorientar nossos ouvidos, nossos corações, nossa mente, para que o fato de que Cristo é o Rei de Israel e o nosso Senhor seja a melhor notícia que a gente deseja ouvir nas nossas vidas. Independente de outras coisas que também nos façam nos alegrar, mas que essa seja a maior notícia, né? Então, assim, a gente corre o perigo muito de fazer isso. De que a notícia que mais nos alegra
de que o anúncio que nós mais aguardamos não seja acerca de Cristo. E aí outras coisas. Então, Diego, eu quero agradecer bastante a sua palestra. Foi muito bom, gostei muito do estudo. Acho que é um daqueles estudos que vale a pena realmente deixar público para as pessoas verem. E, claro, ter muitos insights com ele. Que o Senhor Deus abençoe esse estudo. O Senhor Deus também abençoe a todos nós. Vamos terminar com uma oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa graça que o Senhor tem nos dado de conversar sobre o teu Evangelho, conversar, Senhor Deus, sobre a tua pessoa, sobre as coisas que o Senhor tem nos dito, tem também nos feito. Muito obrigado, Pai. Abençoa o Diego que trouxe essa exposição, abençoa também a todos nós, Senhor, guarda as nossas famílias. Lembra das famílias que estão enlutadas agora por causa dessa pandemia, Senhor, visita, traz teu consolo e dá-nos, Senhor Deus, estar amanhã na tua igreja com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Nós agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.